Muito boa tarde a todas. Eu chamo-me Catarina Martins e sou muitas coisas. Entre elas, sou 3 coisas que podem considerar inúteis. Sou feminista, como acabaram de ver, sou anapolítica e sou professora de Humanidades, sou professora de Literatura e Cultura na Faculdade de Letras. E é uma função, é nesta que eu vou centrar a minha comunicação, porque foi esse o desafio que me foi proposto, e começo por dizer que é uma função difícil. Uma função difícil porque parece que nós que tratamos a literatura e a cultura somos parasitas, porque nos alimentamos da arte, aquela arte que foi aqui tão falada e muito bem, e porque se já para a arte parece não haver valor de mercado e por isso é desperdício de recursos, o que será para nós que da arte somos parasitas e da arte nos alimentamos? Eu acredito, porém, que para estas minhas 3 funções, ser feminista, ser política e ser profissional da cultura, há uma razão muito forte, que é pensar a sociedade. E que uma sociedade que não se conhece e não se pensa a si própria, não será uma sociedade justa, uma sociedade digna e uma sociedade livre. Vou tentar justificar aqui este meu ponto de vista. A primeira dificuldade que nós temos nos estudos da cultura é saber o que é cultura. E olhando para isto, a nossa confusão penso que fica muito clara. Camões e os Lusíadas não nos colocam qualquer dificuldade, é cultura. Ali o património arquitetónico da Universidade de Coimbra também. Mas se olharmos para as capas dos estudantes, já muitos dirão que não é cultura. Eu talvez seja incluída. As capas dos estudantes não serão a mesma cultura que esta cultura popular que aqui vemos no folclore do Minho. Quem é que a estuda? E a cultura popular de Quim Barreiros? É cultura ou é a antítese da cultura? A Casa dos Segredos, Secret Story, a cultura de massas? É cultura? Devemos estudá-la? Ou então aquele grafite ou as obras de arte de Joana de Vasconcelos? Qual é cultura? Qual é contra-cultura? Tal como a cultura punk, ou mais. A mensagem do Papa Francisco tratá-la-emos como cultura ou como religião e olharemos para a mensagem daquele chefe judaico como cultura ou como religião. Caber-nos-á a nós, profissionais da cultura, olhar, por exemplo, para a cultura que é feita em São Carlos ou para a cultura que é feita num circo, para o pastel de nata como cultura nacional, que até se vende lá fora em franchising, ou para a anticultura do McDonald's, para a nossa história como cultura quando aparece nos livros de história e depois quando é transportada para um campo de futebol. Andamos nisto, não sabemos. Parece que as artes são o nosso campo de trabalho, mas aí temos outra dificuldade. O que é a arte? E eu olho para aqui. Olho, por exemplo, para não falar demais, para este último slide, em que temos uma obra que está exposta num sítio institucional, o Museu d'Orsay, e temos um quadro de Courbet, A Origem do Mundo, e temos uma artista que, como veem, foi repetir o que o quadro fez no mesmo local, mas foi censurada porque já não se tratava de arte, a mostra da mesma vagina. E onde é que ficamos? Nós, profissionais da cultura, ficamos com tudo isto. Não rejeitamos nenhuma destas manifestações de cultura. E vou-vos explicar porquê. Olhemos para este exemplo. Dizia-me há pouco tempo que um amigo que passava no Arco de Almedina, onde todos já passaram e viram esta escultura, que os turistas olhavam para ela como aquele menino que faz xixi nas ruas de Bruxelas. Parece, portanto, que é o novo ícone da identidade coimbrã. Bom, trata-se de uma escultura em bronze que representa a canção de Coimbra, a guitarra de Coimbra, e que tem formas estilizadas de mulher, como podem ver, quer da parte da frente, quer da parte de trás. Bom, acontece que no mês de julho, do qual é datado esta notícia retirada de um jornal local, este monumento foi objeto de um ato de vandalismo e rezava assim a notícia: Baixa de Coimbra sofre vandalismo contra a cultura.
O que é que aconteceu? Aconteceu que alguém foi à escultura, pôs uma cuequinha e acho que também um sutiã, uns ornamentos em papel higiênico, um ramo de flores e escreveu na parede abaixo a cultura do machismo. Imediatamente vieram funcionários camarários, trataram de limpar a dita escultura, o vandalismo e repor a cultura. Portanto, parece que os poderes autárquicos, os poderes institucionais de Coimbra, sabem muito bem o que é cultura e o que é vandalismo. Eu que estudo a cultura e os meus colegas e as minhas colegas não sabemos nada do que andamos a fazer. Porque nós, ignorantes que somos, estudaríamos o monumento e estudaríamos o tal ato de vandalismo, ambos como cultura. E porquê? Porquê que ambos são cultura? Porque ambos trabalham com palavras, ambos significam, ambos nos falam sobre a realidade em que vivemos, sobre as dinâmicas que estão presentes na realidade em que vivemos, sobre as identidades e as localizações de que falam os indivíduos e os indivíduos que os produziram e mais, sobre as relações de poder que estão por trás destas manifestações. Isto é, nós nos estudos da cultura procuramos criar o espaço entre estas manifestações que nós muitas vezes lemos à superfície e aprofundá-las para tornar claro como é que elas significam e o que está por trás dela. Eu, enquanto estudiosa da cultura, olho para esta escultura e o que é que eu vejo? Vejo o corpo erotizado de uma mulher que vai ser tocado pelo homem, o homem que tem direito a cantar o fado de Coimbra, que, como sabem, é interdita à mulher. E vejo aqui uma relação de poder patriarcal. Vejo aqui uma tradição elitista e machista que é propagada de uma forma conservadora e passadista, como a tradição de Coimbra. Quando se canta Coimbra é uma lição, o livro é uma mulher, só passa quem souber, dirão os estudos da cultura, não é um belo elogio poético. Não é poesia que se faz nem à Coimbra, nem à mulher de Coimbra, nem à universidade. É um discurso que entrega Coimbra e a universidade ao poder masculino. Reparem que a mulher é a musa. O único que estuda, que lê, que escreve, que canta perante essa musa silenciosa que não tem voz, é o homem. É o homem que passa, que se souber, quem souber. Mas os estudos culturais, sem tirar partido, iriam à tal manifestação de vandalismo e veriam palavras também. E criariam um espaço entre aqueles que para elas olham, essas palavras, e aqueles que para elas olham. Reconheceríamos também aqui uma manifestação de cultura, porque este texto, este conjunto de palavras que nos traz o vandalismo, com as palavras que são o sutiã, a cuequinha, o papel higiênico, as flores, essas palavras cruzam-se com o texto que é a guitarra e reescrevem a identidade de Coimbra, abrindo na identidade e na tradição de Coimbra um lugar para a mulher, um lugar que tem sido sempre secundarizado, invisibilizado, silenciado. E é a partir daqui que nós podemos olhar para as palavras e ressignificá-las, sair do dicionário que nos comprime e criar outro dicionário. Um dicionário que vai resgatar da invisibilidade as mulheres poderosas que viveram nesta cidade e que a história colocou apenas num pedestal para serem cantadas ou para serem amadas, como se diz, foi Inês de Castro. Reparem como é machista toda a nossa mitologia. Portanto, os estudos culturais, enquanto leitores destas dinâmicas sociais, destas tensões sociais, dão-nos instrumentos para recriar os dicionários, recriar as palavras e depois permite-nos fazer escolhas. Escolher o que somos, escolher como nos comportamos, escolher como nós próprios nos escrevemos e com que palavras o fazemos, escolher como nos damos a ler a quem nos olha.
Os estudos da cultura dizem-nos, sobretudo, e aí vem a minha parte política, que a cultura nunca é inofensiva. Que a cultura traz as tais relações de poder que eu falei e que essas relações de poder, essas ideologias, podem ser relações de marginalização, de exclusão, de opressão. Tal como, por exemplo, quando olhamos para este mapa. Este mapa está afixado em todas as salas de aula de todas as escolas do país, numa ação promovida pela Presidência da República e pelo Ministério da Agricultura, das Pescas, não sei bem como é que se chama. Os estudos da cultura vão revelar as palavras que estão escondidas por detrás deste mapa e que são as palavras que ao longo da história formaram a mitologia, o dicionário opressor que nos oprime da identidade nacional. Reparem, Portugal é mar, vimos ali, não sei se consigo apontar, um Portugal minúsculo e mar que nunca mais acaba. A pequena nação que fez a grande aventura dos descobrimentos, que ousou dar mundos ao mundo, que ousou fazer o que nunca ninguém fez, que tem uma miríade de heróis que realmente transcenderam a dimensão humana. Estou a falar dos descobrimentos, como é evidente. Ora, os estudos culturais preencherão o espaço entre estas palavras e a ideologia em que este discurso bebe e que este discurso reproduz, e chamar-lhe-ão discurso imperialista e discurso colonialista. Os estudos culturais revelarão que aqui está uma identidade e uma memória coletiva que bebe nos mitos destacados pelo Estado Novo, pelo período da ditadura. Falar no mar, dizer que Portugal é mar, não é poesia, não é um azul inofensivo. É fazer renascer o Portugal que subjugou povos, que escravizou povos, que negou o seu direito à autodeterminação, numa aventura sem rumo que culminou na guerra colonial. Felizmente tivemos o 25 de Abril para pôr fim a ela. Os estudos culturais leem o espaço entre nós e estas palavras e interpelam-nos. Perguntam-nos, é esta a identidade que queremos? É com esta identidade que queremos relacionar-nos no mundo com outros povos e, sobretudo, com os povos do mundo a que se chamou lusófono? E reparem o abismo que está dentro desta palavra lusófono. Não é neutra, não é nada neutra esta palavra lusófono. Afinal, o espaço entre é aquilo que os estudos culturais fazem para criar fraturas no olhar rotinado. O olhar rotinado perante o mundo que nos rodeia. Todo ele significa, todo ele é palavras. E o nosso olhar está domesticado para o ler de determinadas formas. Os estudos culturais provocam um efeito de estranhamento. Aquele que falava Freud na psicanálise, aquele que fala Brecht para o teatro. E usam um olhar de múltiplas perspectivas, como defendia Nietzsche para a filosofia. É preciso cruzar perspectivas para que os sentidos se tornem claros, para que se mostre o que é que há de poder e de opressão nas palavras e o que é que elas podem trazer de resistência, de emancipação, de libertação. Perante este mapa que nos traz a ideologia dos descobrimentos, podíamos colocar este olhar outro. E já não falaríamos em descobrimentos. Esta palavra seria apagada do nosso vocabulário. O nosso dicionário seria completamente outro. Quando eu cheguei aqui, repararam que eu disse boa tarde a todas. Certamente que muitos se estremeceram ou se sentiram desconfortáveis com esta forma de saudação. Porque dizer boa tarde a todos é oprimir, é silenciar, é pôr de parte mais de metade da população do planeta. A linguagem traz consigo esta ideologia. Os estudos culturais servem para isso. Em rigor, eu deveria ter dito boa tarde a todas e a todos. Assim seria igualitária, mas antes de mim ninguém disse isso, portanto, eu fiz exatamente o contrário. O que fazem os estudos culturais é exatamente permitir que as palavras ganhem novos significados, propor novos mundos possíveis.
Temos que trabalhar com o que estrutura o pensamento. O que estrutura o pensamento são as palavras. Portanto, os estudos culturais fazem aquilo que eu disse no início. Tentar tornar a sociedade mais justa, mais igual, aumentar a dignidade humana. Compreender a cultura é alargar o espaço de escolhas, é alargar o espaço de adesão ou de resistência a uma determinada ordem social, a um determinado poder, é alargar o espaço de emancipação individual, é alargar o espaço de liberdade. Talvez o que eu faça não seja, afinal, tão inútil. Muito obrigada.